pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Cole. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre os narcisistas, duas coisas que eles odeiam, duas coisinhas que eles odeiam, diferentes de coisas que eu trago aqui normalmente. E por que eu venho trazendo essas coisas? O pessoal adora, né? Ai, coisas que eles odeiam. É importante sim a gente ter conhecimento, entender como eles funcionam, mas não para alimentar raiva, desejar mal, e sim para a gente poder usar isso a nosso favor. Oramos por eles, sim, porque Deus nos ensina isso. Amar, orar pelos que nos perseguem, amar o nosso inimigo. Não para conviver com eles, mas você pode sim orar para que eles possam se entregar à verdade e abandonem a mentira. Isso a gente pode fazer sim, como filhos de Deus, como pessoas que possuímos amor, características do nosso Criador. Podemos fazer isso e é o que Deus nos ensina. Então nesse vídeo eu vou falar sobre essas duas coisas que eles odeiam e vamos entender o porquê que eles odeiam essas duas coisas. Uma delas é responsabilidade. E a segunda, eu já vou falar já. Mas vamos falar então um pouquinho sobre a responsabilidade. Eles não assumem responsabilidade dos erros deles. Por quê? Você assumir responsabilidade de suas ações, de suas atitudes, você precisa ser honesto. Assumir que você errou. Ser honesto de confessar ali o seu ato. Eles não fazem isso porque eles não conseguem lidar com isso. Eles não conseguem assumir responsabilidade dos erros porque eles têm que acreditar que eles são perfeitos. Tudo é uma proteção para o ego deles. Tem toda uma história que já vem desde a infância, mas que eu não vou entrar aqui nesse vídeo sobre isso. E não adianta o que a gente tente fazer por eles, porque é aquela coisa a gente quer entender, né? Como que eles são diferentes de nós? Por que eles agem assim? Hoje eu chego à conclusão que é bem simples. Nossas escolhas. Nós escolhemos seguir a Deus, obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus, buscando melhorar dia após dia. Somos vulneráveis, mostramos nossas fraquezas, buscamos em Deus, dependemos de Deus. Os narcisistas escolheram ir pelo caminho do ego, da própria vontade, tão distantes de Deus. Por isso eles vivem essa vida que eles vivem, por isso eles fazem o mal que eles fazem, porque eles estão distante da luz de Deus e ali não existe luz, não existe paz. Por isso sofrem, por isso levam sofrimento para a vida das pessoas. Mas Deus é maior e Ele cuida, Ele nos protege e nos livra de todo mal. E acabamos ainda aprendendo, Ele nos revelou, nos libertou. E hoje estamos aqui, né, participando, fazendo parte dessa conscientização, ajudando outras pessoas, levando mais e mais informações para que outros entendam. Então eles têm plena consciência do que eles fazem, é tudo de caso pensado, todas as manipulações, eles já estão ali sabendo, né, que estão te enganando, não aceitam responsabilidade dos atos deles, né? Por exemplo, se você vem e fala assim, olha, eu não sei se você já passou por essa situação, eu já passei com vários deles. Você chega e fala, olha, o que você falou pra mim, o que você fez comigo, não foi uma coisa legal. Você errou comigo, você foi desonesto, você mentiu. Eles não suportam. O que eles fazem na maioria das vezes, eles vão sair andando, vão jogar alguma coisa e vão embora. Vão se fazer a vítima, né? Alguns deles vão falar, eu sou mesmo uma pessoa horrível, que eu vou falar nisso em breve, em outro vídeo. Eles não assumem responsabilidades, porque como eu acabei de falar, para que isso aconteça, eles têm que assumir que eles erraram. E eles não assumem porque eles têm que parecer, eles têm que acreditar que eles são perfeitos, e quem é perfeito não erra. Imagina, gente, olha, é uma coisa de doido, né? Tinha momentos nos relacionamentos que eu tive com essas pessoas que eu falava, gente, eu tô falando A, a pessoa tá falando Z, mas eu tô falando a mesma língua que a pessoa, é português que eu tô falando, a pessoa tá falando português, mas não faz nada, não faz sentido ali. Porque eles vivem num mundo de ilusão, eles projetam tudo no outro para fugir das responsabilidades. Pior que criança. Eles não evoluíram emocionalmente e eles não querem, né? Não buscam isso, não conseguem, sei lá o que acontece, mas
É muito frustrante, gente. É uma coisa assim, uma discussão com essas pessoas não tem um senso comum, não tem um acordo, não tem resolução, não. Só piora, agrava ainda mais o problema. Porque você vai sair da discussão que você entrou para tentar resolver algo, se sentindo a pior pessoa do mundo, mais confusa de quando você entrou, achando que o problema está em você. Assim é o tamanho da manipulação, como eles jogam isso sobre a pessoa que está ali. Então, a culpa, assumir a responsabilidade, você está ali falando para a pessoa que a pessoa te machucou, porque eles não conseguem ver e assumir que eles são essas pessoas más, embora eles saibam muito bem. Mas assumir não dá, porque vai contra a perfeição que eles têm que acreditar. Então, você falar para eles que eles te maltrataram, te desrespeitaram, para eles sabem que eles fizeram isso, mas para eles assumirem isso, vai ter que dar de encontro com culpa, sentimento de vergonha, e eles não conseguem lidar com esses sentimentos e não querem, eles fogem, eles fazem de tudo para nunca ter que olhar para esse lado, que é o lado real, que eles protegem tanto lá dentro. Por isso essa loucura, esse desespero, a agressão, a maneira deles reagirem ali. Na verdade, nem é para nos ferir diretamente. É uma maneira deles se protegerem de uma forma tão surreal que acaba, lógico, machucando a outra pessoa, porque eles vão usar do que for preciso para fugir dessa realidade, dessa responsabilidade. E acaba nos ferindo. Enfim, agora a vulnerabilidade. O que é ser vulnerável? Vulnerável é você estar ali sofrendo por algo e você assumir aquilo e você falar para outra pessoa, né, que você está sofrendo por algo. É uma fragilidade que você tem, que todo ser humano tem. Ninguém é perfeito. Então eu não sei, desde a infância, né, algo que aconteceu ali com eles, onde eles podem ter sido muito acusados e ter sentido vergonha de ter feito algo. E eles começaram a mentir, fingindo parecer e ser essa pessoa perfeita, porque eles creem que assim, então, eles só vão receber elogios e não serão mais criticados, né? Não justifica, tá, gente? Não justifica, porque, de todo jeito, a verdade é sempre a melhor saída. Assumir o erro não é problema seu. Se você errou e alguém te culpou por isso, o problema é da pessoa que está fazendo aquilo. Aí não é por causa disso que você vai agora mentir. São escolhas. A pessoa narcisista escolheu seguir esse caminho da mentira para esconder essas coisas. Por isso que eles odeiam tanto ser vulneráveis. É muito difícil lidar com a dor novamente. Por quê? Porque eles têm que acreditar que são perfeitos. E uma pessoa perfeita, ela não passa por problemas, ela não tem problema. Quem tem problema e sofre são os fracos. Eles têm que mostrar que eles são fortes, quando na verdade eles são os mais fracos. Lá no fundo, os mais sensíveis, no sentido de tocar na ferida. Eles não vão estar abertos e não querem nem pensar em ter que lidar com a possibilidade de assumirem que estão errados. Você percebe, o desespero é tanto, eles passam por cima, eles não têm valores morais, né? Nada disso importa, o que importa é eles estarem com aquela aparência que eles querem manter e o selfie falso ali de perfeição intacto. Quando eles perceberem que você está numa discussão com eles e eles estão, né, entrando nessa vulnerabilidade, ou quando você está mostrando algo que eles fizeram, eles sabem que eles fizeram e eles têm que lidar com aquilo, eles vão fazer de tudo nessa situação, quando eles perceberem que eles estão perdendo o controle, que você está ali com a razão e firme na sua realidade, eles não estão conseguindo te manipular, jogar a culpa em você e você continua firme ali. O que eles vão fazer? Eles vão para outra fase já, onde eles vão criar um estresse, uma coisa tão horrível, vão infernizar a tua vida, vão fazer aquela briga ser tão terrível, aquilo que você puxou ali de assunto, para que você nunca mais toque naquilo, para que você nunca mais fale sobre isso. Narcisistas querem que você esqueça o passado, exatamente por esse motivo, porque toda vez que você traz o passado à tona do que eles fizeram de errado, faz com que eles lembrem quem eles são de verdade. O mal disfarçado de bem. E eles não conseguem lidar com isso. Então é muito complicado, gente. É muito complicado.
você lidar com uma pessoa, porque realmente o passado ele tá lá, o passado ele serve para nos ajudar a evoluir, a aprender, a criar o nosso futuro de uma maneira onde a gente aprendeu com esse passado, foi o que nos trouxe até aqui, faz parte do processo, né? Faz parte da nossa vida, da nossa evolução. Mas o que acontece no relacionamento com essas pessoas? O passado não passou, ele continua acontecendo todo dia. É todo dia você tem que perdoar algo novo que eles estão fazendo. E o passado, quando você traz de novo, é porque ele ainda não foi resolvido. Já aconteceu comigo. Uma situação com um deles que não tinha justificativa. E toda vez que eu trazia à tona a situação, sempre vinha a primeira coisa que ele falava: você sempre fala do passado, você não deixa as coisas para trás, você é rancorosa, você não esquece das coisas. E eu pensando comigo, né, porque a gente faz a autorreflexão, a gente não se acha melhor que o outro, né? E fiquei pensando, gente, será que é isso? Aí eu falei, não é isso. A verdade é que essa história nunca foi resolvida e toda vez que eu trago ela à tona, é essa discussão, falando que eu que não fiz isso, que eu que não fiz aquilo, toda a responsabilidade sendo jogada a mim, sendo que não existia nenhuma justificativa que fizesse sentido ali para aquilo que a pessoa fez. Em nenhum momento a pessoa falou, realmente, o que eu fiz não foi legal. Assumir, pedir desculpa, e ali ia estar resolvido. Então, o passado ele só continua voltando quando ele não foi resolvido, quando ainda continua lá e a pessoa não assumiu que fez aquilo e dá a entender que você que foi errado ou errada. Se tivesse resolvido, página virada. Além de não resolver as do passado, todo dia é uma coisa nova. Então, gente, por isso que é tão pesado conviver com essas pessoas e por isso que é tão importante dar o contato zero. Porque enquanto eles não estão dispostos a entrar nessa dor, trabalhar os problemas que eles carregam dentro deles, os traumas deles, estarem abertos a serem vulneráveis, mostrar que eles têm fraquezas, que eles fazem essas coisas por conta de dores, e enfim, seja lá o que for, e tá disposto ou disposta a crescer, evoluir, aprender com os erros, assumir, porque o erro, se você se arrepende, existe transformação, porque Deus, ele perdoa as pessoas que se arrependem. Só que sem arrependimento, não tem mudança. Eles não param e refletem e falam, nossa, eu não vou fazer para o outro o que eu não gostaria que fizesse para mim. A não ser que aconteça com eles também. Aí já vi acontecer. De quando eles sentem na pele o que eles fazem com o outro, porque eles acabam se envolvendo com outras pessoas piores do que eles. Eu vou gravar um vídeo em breve falando sobre isso. Narcisistas que se envolvem com outros narcisistas, isso acontece sim, muitas vezes. Eles passam uma vida enganando e sendo enganados. Na palavra de Deus fala sobre isso. Olha, em 2 Timóteo 3,13 diz assim: todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. São pessoas tóxicas porque eles estão cheios de coisa ruim dentro deles que não foi trabalhada e não querem, não estão dispostos a isso. Então a nossa única maneira de nos proteger é nos afastando. Ficamos firmes em Deus e ficamos longe deles. Porque não há um maior amor desse mundo que vá conseguir fazer essa pessoa ir lá e confessar os pecados, se arrepender e se entregar aos caminhos do Senhor. Abandonar as mentiras que vivem para viver da verdade que vem do Criador. Isso é entre eles e Deus, somente eles podem decidir isso. E mais ninguém. Então nos resta simplesmente orar, desejar o melhor e que eles possam encontrar o caminho de luz, para que eles possam viver em paz e não infernizar mais a vida dos outros. No fim, não tem como a pessoa mudar fugindo da realidade, vivendo de mentiras. Então, cada um cuida de si para buscar o seu melhor e para poder levar coisas boas adiante. Beijos a todos no coração, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!